E aí galera, tudo certo? Estamos aqui no escritório do Dr. Robson, meu irmão. Satisfação, um abraço aqui. Saudade de ti, meu irmão. Eu também, cara. Papo de irmão, então, é com essa fera. Essa fera aí que tem uma história de vida bem bacana, tem uma carreira consolidada, mas até chegar nesse escritório bonito aí, que depois a gente pode dar uma volta no escritório e mostrar. Legal. Se tu permitir, né? Claro. Para você chegar até aqui, teve uma batalha. Quando saiu do segundo grau, teve que escolher, teve que depois ter todo o caminho na faculdade, os estágios, os escritórios, até chegar nesse escritório maravilhoso que ele está e ter a carteira de clientes que ele tem. Então é isso que a gente vai conversar, sobre a carreira do Dr. Robson. Doutor, por que o senhor escolheu esse caminho, o direito? O direito, na verdade, a gente chega num ponto do segundo grau ali e os parentes começam a te perguntar o que tem ideia de fazer. A gente cresce dizendo que vai ser astronauta, que vai ser bombeiro, que vai ser isso, que vai ser aquilo. E eu tinha algumas dúvidas. Eu cheguei a cogitar fazer economia, administração, mas optei pelo direito mais por uma questão de eu ser comunicativo. Então eu pensei, uma profissão que se veste bem, pelo menos em tese, né? A gente tem essa ideia de ver o advogado, terno e gravata. Status. E eu disse assim, comunicação. Eu sempre fui aquele, vou ser um ótimo aluno, mas procuro diminuir a conversa, sou dessa turma. Então eu disse, eu vou unir aquilo que eu acho que eu sou bom, que eu posso me desenvolver. E eu acho que o direito tinha esse leque de opções aí para eu me desenvolver e trabalhar. E como foi o começo? Nem vou dizer a faculdade, porque a faculdade é faculdade. Você tem que baixar a cabeça, estudar. O senhor sempre leu bastante? Eu confesso que no início eu não era tão assíduo da leitura, mas acabou tendo que ser E o homem do direito não lê, não gosta de lugar nenhum. Então, assim, eu acho que assim como toda profissão, mas o direito em si, como ele é muito dinâmico, então a gente tem que fazer essas leituras. Mas o legal, Roger, que eu até queria deixar dito aí para quem está assistindo, é que às vezes hoje eu estava comentando essa semana, olhando os valores da faculdade, e eu digo assim, como é que eu consegui pagar isso, cara? Foi uma coisa assim muito de Deus. As portas se abriam, as oportunidades aconteciam, era uma bolsa aqui, alguém que me ajudava ali, um trabalho que me dava auxiliava com algumas cadeiras ali. E porque eu e tu, a gente estudou na mesma escola, né? Sim, a gente estudou no Borges de Medeiros. No Borges de Medeiros, no Polo. E às vezes eu conheço várias pessoas ali do meu ciclo, não conhecem de fato a minha história. Mas a questão eu não fiz financiamento para pagar a faculdade. Meus pais não tinham condições, inclusive eu fui morar ali na Rondônia, no Borges de Medeiros, porque meu pai, que era caminhoneiro, tinha falecido, meu pai biológico, então foi ele morar com 11 anos, 10 para 11 anos. E, então a minha história não é simples, eu não nasci em berço esplêndido, digamos assim, e fui atrás, fui bolsista do Senai também, que eu queria ter uma profissão paralela para poder pagar a faculdade. O que tu fez no curso? Eu fiz um técnico em calçados, lá em cima do lado do Então o senhor entende de papel, mas entende de couro também. De couro também. Tem o técnico em curtimento e tem o técnico em calçados, que é uma visão mais ampla do calçado. Sim. Então eu fiz isso também. E em paralelo o curso? Não, eu fiz durante o ensino médio. Durante o ensino médio. Eu trabalhava, estudava à noite e fazia também o curso. Então o período de faculdade não foi fácil. Não foi. Eu saí da escola, me formei em 2007 e direto entrei na faculdade. Com bolsa? Digamos que eu tinha uma pessoa na época que acreditava em mim, como eu não tinha condições financeiras, ela pagou uma disciplina para mim. Então eu fiz uma introdução ao estudo de direito, fiz uma disciplina na Unicinos, iniciei fazendo uma só. Ou seja, não podia errar a escolha, teve que estudar o caminho que ia tomar na vida e tomar a decisão certa. Tinha oportunidade, não tinha assim, se não der certo aqui eu vou para lá. Eu respeito, eu escuto bastante gente falar, fiz até o quarto semestre disso e não deu certo, fui para outro.
Eu sempre tive na vida que o tempo é uma moeda que não se recupera, não importa o quão milionário tu seja, não posso ir no mercado e me dar 1 quilo de tempo, isso não se adquire. Não se adquire, né? Então eu disse assim, eu não posso errar, tentei ser o mais assertivo possível, deu certo, só que a questão era como é que eu vou pagar agora, porque a pessoa pagou para mim uma disciplina. Então fui atrás, fiz 2, fiz 3, fiz 7, reduzi para 2 de novo, parei um semestre e aí foram 9 anos de trajetória, onde não tinha o trem aqui, eu tinha que ir de Central até lá o ônibus que a própria Unicinos disponibiliza no Triângulo? na estação. Na né? estação. Então eles faziam, eu tinha que ir até a estação de Central. Sim. E voltava de semidireto, não tinha. Então muitas vezes eu tinha que parar aqui 10h30 da noite, faça chuva ou faça sol, do lado do Bourbon e pegar o Esmeralda Rondônia e vir embora às 11 da noite e trabalhar no outro dia de manhã, e era bem puxada a rotina. Vida corrida. Vida corrida. 9 anos foram assim. 9 anos. 9 anos. E nesse período você abdicou de balada, você abdicou de festas com amigos, namoros? Não. Foi uma escolha... Tem como fazer, digamos assim, eu via muita gente que estudou comigo, estava andando de carro, estava com... Eu lembro de uma pequena história tua exatamente sobre carro. Depois a gente entra nesse assunto. Tá bom. Então, eu via aquelas pessoas fazendo isso, mas eu sabia que eu estava abrindo mão, porque tudo que eu recebia eu tinha que investir na faculdade. Então, eu não abri mão de namorar, de ter um relacionamento, mas eu deixava bem claro para as pessoas que não é que eu era um miserável e que às vezes eu não tinha dinheiro para ficar saindo e assim, mas não tinha essa facilidade do Uber, qualquer coisa que eu fosse fazer. Sim. Ou era ônibus ou era táxi. Às vezes quer buscar a guria e era meio estranho, né? Mas assim, eu tive daí que dizer para a pessoa, olha, é que eu não tenho condições porque eu invisto na minha faculdade, deixei isso como prioridade. Então não deixei... É um investimento financeiro, um investimento de tempo. E pode-se dizer que o período da faculdade é mais ou menos como uma carreira de jogador de futebol? Que se tu não tiver dedicado, se tu abdicar de treinar, se tu abdicar de estar focado, tu acaba não tendo um bom desempenho? Eu acredito que sim, a gente escuta bastante falar isso do Cristiano Ronaldo, né? Que ele chega antes que todo mundo não treina e tal. Eu acredito que existam profissionais que têm que nasceram para isso, e eu realmente me sinto que é a profissão certa que eu escolhi. Mas o preparo, a dedicação na faculdade... Pensou em desistir? Muitas vezes. Pensou em desistir? Muitas vezes. Quando eu tinha que ir de uniforme, eu trabalhava no jurídico da Unimed, então eu tinha que ir direto para a faculdade. Às vezes não tinha tempo de me trocar num calor de 40 graus, eu já estava meio vencido, mas eu não tinha como ir para casa, eu ia. E daí nesse meio tempo caiu uma chuva e eu não estava preparado para levar guarda-chuva, então entrava na sala ensopado. Aí tu pensava, o que eu tô passando por isso, quando é que vai terminar isso de uma vez, e sem dinheiro para nada. E daí, querendo ou não, tu fica morando com os teus pais e começa aquela pressão que tu quase não tá conseguindo ajudar em casa, e eu sabia que eu estava investindo nas coisas. Então tu começa, se tu não for muito centrado, e isso serve por direito para todas as outras áreas que tu for fazer, tu vai acabar desistindo do teu sonho. Falando num ponto bacana aí, família. Família, nesse momento, nesse investimento, nessa forma de não ter posses e não ser bancado por ninguém, de estar correndo atrás, a família foi muito importante, foi pouco importante, apoiou, não apoiou? Foi muito importante, mas seria hipocrisia eu dizer que, como toda família, a gente tem problemas, né? Sim. E assim como eles me apoiaram, e se eu não desisti foi por causa deles, né? Ao mesmo tempo, quando eu estava, às vezes tinha algum conflito interno, ou até mesmo essa questão financeira na família, obviamente que tem a pressão. Tu tem que terminar isso, tu precisa se sustentar. Eu já estava com quase 25 anos, como demorei 9 anos para me formar, me formei aos 26. Então tava esse negócio... Faz pouco tempo então que se formou?
Eu ganhei ponto. Tô jovem. É que ele é meu advogado, então eu preciso de desconto na consulta dos trabalhos e tal, então eu tenho que dar um elogio. Então nesse momento, eu penso, 25 anos, tá em casa ainda, embora, claro, eu não tivesse esbanjando os valores, a ideia era que... E não era vagabundeando também, né? Não estava vagabundeando, mas querendo ou não, o financeiro afeta a família, um casal e etc. Então tinha esses momentos sim também. E a faculdade foi importante para tua vida profissional e importante para tua vida pessoal também, né? Pessoal, financeiro. Então eu saí de um momento, não que hoje eu esteja milionário, né? Mas não está mais contando as moedas. Não estou mais contando as moedas. Eu saí de um escritório que a gente iniciou. Se formou? Me formei. Se formou, abriu um escritório? Na verdade, me formei e ou daí já tinha um escritório? Eu tinha saído do jurídico da Unimed, então eu disse assim, ficamos naquele limbo. O que eu vou fazer da minha vida? Tem esse porque o direito, ele é muito amplo. Ele tem várias áreas e eu não quero entrar na tua área hoje porque tem um segundo vídeo. Entendi. A gente vai marcar um segundo encontro pra gente tocar aquele violãozinho que eu sei que tu toca, né? Experimentar o teu gogó aí que eu sei que tu canta e falar do teu segmento. Mas saiu da faculdade, teve estágios, chegou na Unimed através de estágio? Através de estágio. Saiu da Unimed, foi efetivado? Fui efetivado, fui assistente jurídico da Unimed ali por cerca de 3 anos. Daí saiu da Unimed e chegou no estágio de o que vou fazer? O que vou fazer, porque daí é o seguinte, eu tive que abdicar de alguns salários até melhores, porque eu sabia que não era na área e eu precisava de experiência. Então passei dificuldade, tive que reduzir cadeira, mas eu acreditava que isso era um investimento. Por quê? Se o doutor contava as moedas para pagar a faculdade, para sobrar um pouquinho para ajudar em casa, e trabalhava e estudava e não tinha tempo, obviamente não tinha condições, logo que se formou, de abrir um escritório para ti. Sim. Né? E não tinha um carro. Não tinha carro. Né? Primeiro veio o escritório, primeiro veio o carro, porque, como o senhor falou, o direito é status. Sim. Eu sei da história do HB20, que deu o peitaço, teve a ousadia. Mas antes do HB20 teve escritório, ou não? Foi esse o caminho. Como é que foi? Eu tinha casado já, então, tava... Com a Mari. Com a Mari. Um beijão pra Mari. Te amo. Também vamos conversar com ela, nutricionista. Hoje ela trabalha como... ela faz curso da faculdade de gestão de recursos humanos, mas ela atua na área de treinamento e desenvolvimento da gangue da Pompeia, do grupo hoje. E ela faz alguma coisa de nutrição, não faz? Ela tem até o 6º semestre de 8 semestres da formação. Por causa, como ela iniciou na outra área, ela deu uma segurada na nutrição. Então, mas ela tem praticamente quase formada em nutrição também. Pessoa que tem muito a contribuir para nós sobre 2 profissões e a gente vai conversar com ela, vamos marcar com ela. Beleza. Aí eu aluguei uma casa, né? Porque eu queria também ter a nossa privacidade, né? A gente alugou uma casa e foi morar uma casa simples, porque eu queria juntar dinheiro para comprar a nossa própria casa, embora tudo fosse uma coisa muito abstrata. E eu sempre me identifiquei muito biblicamente com a questão de José, a questão de tu sonhar, de tu muitas vezes expor os teus sonhos para a tua família, e aquela história dos feixes e a tua família até às vezes julgando o teu sonho, porque eu dizia para minha mãe que eu queria um escritório com móveis sob medida e etc, e eles diziam para mim, não, Maurício, tu tá louco, tu tá... às vezes até não falavam para mim, eles me falaram isso depois, que eles conversavam entre eles, não, com uma mesa, com os móveis até ok, agora sob medida, o guri não tá nem trabalhando, e era uma coisa meio... Só que eu coloquei isso na minha cabeça e eu entendi que a gente tem que ter metas para correr atrás dela. Que a gente tem que ter metas, que quem estabelece metas já está à frente das outras que não estabelecem, que a gente tem que colocar no papel as coisas, que a gente tem que ver o preço das coisas, mesmo sem ter os valores. E daí as portas começam a se abrir. E foi assim que eu fiz. Eu vi valor de mesa, eu procurei sala para alugar e tudo que eu precisava para abrir um escritório, só que eu não tinha dinheiro.
Só faltava um detalhe. Só faltava esse pequeno detalhe. Então, num determinado momento, uma pessoa me fez uma ligação, foi uma pessoa que foi minha gestora, e ela disse para mim: tu não gostaria de abrir um escritório? Ser meu sócio? Eu disse: eu gostaria. E eu já tenho até a sala, tenho aqui a mobília, tenho isso, só não tenho a parte financeira. Não, essa parte tu deixa para mim. E foi aí que surgiu inicialmente a Novatsky Trevisan, que era a minha primeira sócia. E que a gente ficou um determinado tempo junto, né? E ela, por uma questão de estar num patamar financeiro muito superior ao meu, ela não precisava com a mesma ênfase que eu do escritório. Então eu acabei ficando sozinho um tempo, e depois surgiu o meu sócio atual, que foi o Dr. Michael Neves, e daí sim que o escritório tomou um rumo mais firme, assim, digamos, né? O teu escritório eu acompanhei um começo aqui nesse lugar, nesse endereço que é Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, 1979, um pouco depois do Tabelionato Barreto. Do outro lado da rua, né? Acompanhei um pouquinho a evolução, né? E, cara, é um escritório magnífico. É só quem tem sucesso e qualidade do seu serviço chega num patamar que vocês chegaram, né? Mas para isso tem que ter dedicação, e esse homem aqui tem dedicação. Chegou no escritório, não tinha carro. Eu ia de ônibus. Eu ia de ônibus até reuniões, eu ia de ônibus trabalhar. Quando eu tinha que ir uma audiência, inicialmente eu pedi o carro da minha mãe emprestado. E até que eu comecei a ficar... Não tinha Uber ainda? Até que eu comecei, não tinha, acho que não tinha... acho que estava começando a questão dos Ubers. Só que e era tudo no cartão ainda. Isso, e eu também... Daí eu comecei a gastar Uber, né? Daqui a pouco eu vi que começou a dar um valor considerável, mais o ônibus. E eu também... Não por... a gente falou nessa questão de status, né? A verdade, a sociedade acaba te forçando um pouco a isso. Mas eu senti a necessidade, eu disse assim: eu vou precisar comprar um carro para me locomover melhor. Eu já tinha processos em Nova Petrópolis, em Três Coroas, e às vezes eu tinha que ir para lá e eu tinha que pegar o carro da mãe. Aí o que acontece? Consegui vender umas terras de herança que eu tinha lá por um valor de bagatela, assim. Santa Rosa? São Martim, próximo, sou de Santa Rosa. E daí eu dei de entrada uns 7 pila na época, que eu tive que pagar umas contas, dei uns 7 pila e pedalei o carro em 60 vezes, de 821, não tem problema falar os valores. Até só que daí a questão é a seguinte: eu tinha acabado de abrir o escritório e tinha um aluguel? Tinha o aluguel da minha casa, a Mari estava trabalhando de vendedora no shopping, e como eu ia pagar essa parcela do mês que vem, não tinha a mínima ideia. Eu nunca fui de fazer esse tipo de coisa, porque eu sempre tive muito medo eu sempre quis honrar meu nome, assim, essas coisas. E daí minha mãe falou: olha, tu tem que arriscar um pouco na tua vida, empreendedorismo é isso. E daí eu comecei já, depois da faculdade, a ter um nível de leitura melhor. Tem uma frase que me marcou muito, que eu até não me lembro quem é o autor da frase, mas ela fala que empreender é pular de um prédio e construir um avião durante a queda. Então, obviamente que até conversando com um amigo, ele falou: não, tu até pode construir o avião durante a queda, mas tu tem que ter tido o planejamento de pelo menos levar as ferramentas e as peças lá para cima. Ele complicou a frase. Eu estava discutindo sobre essa frase. Então, claro, planejamento é importante, a dedicação é importante, a decisão de pular do prédio é importante, só que tu tem que ter a coragem, é a questão a ousadia. A ousadia, o enfrentamento. Pode dar errado? Pode. Mas a chance é mínima. Tu tem que trabalhar com os riscos, com as possibilidades dos riscos, né? Sim. Tu falou num outro aspecto importante: honrar o nome. Dr. Robson não gosta de apelido. Não, ele não gosta, né? Quem me conhece na época da escola me conhece por mim, por uma questão dos apelidos, né? Não dá pra vir aqui só ser legal contigo, né? Não, isso faz parte da nossa história, né? Sim. E
A questão é que assim, o Amin surgiu como um apelido na escola, mas assim como biblicamente eu até expliquei, e para quem me conhece sabe que eu sou cristão, o nome ele tem uma importância para Deus muito grande. Inclusive a gente vê várias passagens com a questão da mudança de nome, né? Sim. E então por isso eu enfatizo muito mais o meu nome, porque o pessoal vai me conhecer profissionalmente pelo meu nome, não pelo meu apelido. E também uso Novatsky aqui na empresa, por uma questão também, a gente falou de honra, é o meu sobrenome paterno. Sim. A quem não está presente, mas eu sempre fiz questão, ele sempre me incentivou muito, disse que eu tinha que estudar, E é uma forma de eu agradecer a ele pelo incentivo. Claro, não tirando os méritos da minha mãe, que foi mãe e pai por muito tempo, né? Mas Queridona. o nome que eu quis manter aí na parede, digamos assim. Não, e é a presença marcada, né? Grande presença. Doutor, eu sei que o tempo é curto, o seu tempo também é dinheiro. Obrigado por essa oportunidade de estar conversando, de estar dando ideias para quem quer começar uma carreira nova, para quem está saindo da escola, do ensino médio, para quem quer mudar de rumo. Eu gosto de dizer, o nosso canal ele tem alguns objetivos. É para aquele cara que está saindo do ensino médio, é para aquele cara que já está com 30 anos e quer trocar de rumo de vida, né? Nunca é tarde para estudar, nunca é tarde para trocar de profissão. Se tu não está feliz e tu acha que, ou tem certeza de que o outro rumo, um sonho de infância a ser tomado, o direito também é um sonho de muita gente, né? Eu tenho certeza de que o senhor é feliz na sua carreira, é bem sucedido e vai chegar muito longe ainda. É um empresário de sucesso, né? Porque não é só doutor, porque tem o teu escritório, tem a tua razão social, trabalha com isso. Então é doutor, é um advogado, mas porém também é um empresário. Parabéns pelo sucesso que tu tem, obrigado de novo. Eu que agradeço. Vamos marcar uma outra conversa para falar daí do teu ramo, como a gente encontra, como a gente identifica o advogado picareta, que tem muito, né, que desonra a tua classe, e qual é a tua área de atuação, o que tu indica, algumas dicas também, daqui a pouco quando o pessoal for mandando ali no próprio canal ou na fanpage, também pedindo dicas. Eu sei que dicas são dicas, tem bastante coisa e que é bem curiosa, que é diferente, consultorias são diferentes, né? Então esse é o intuito do nosso canal, é dar opção tanto para quem quer seguir um caminho, quer escolher um caminho, e dar uma opção para o cliente saber, para que serve um advogado? Tá, a gente sabe que é para nos defender na lei, né? Mas daí a gente vai para os ramos. E hoje, mais cedo, a gente teve também a gente gravou com um higienizador, né? O que é um higienizador? Para que serve? Ele também deu dicas. Ele começou com 30 e poucos anos, ele trocou de rumo da vida dele para começar esse empreendimento. Então, esse é o intuito do nosso canal. O senhor está contribuindo. Foi o cara que mais nos deu visibilidade no Facebook. Que bacana. Então é porque tem nome, tem peso, e agradeço de coração. Tamo junto. Quando precisar, minha casa está de porta aberta. Tu sabe que a minha família ama a tua família, e tenha a paz do Senhor sempre contigo e a bênção dele. Amém. Para mim é uma satisfação participar do canal. De fato, a gente está conversando aqui em paralelo. É bem difícil a gente alinhar a questão das agendas, porque a pandemia, graças a Deus, não afetou os negócios, porque o fato de ter a pandemia, de ter a doença, não para a necessidade das pessoas buscarem o direito. O nosso escritório, até falando um pouco resumido do que a gente pode falar em outro vídeo, ele, embora a gente tenha nossas especialidades, eu sou pós-graduado em Direito do Trabalho e pós-graduando em Direito Empresarial, o escritório é full service, a gente atende diversas áreas,
praticamente todas as áreas com profissionais especializados dentro de cada ramo. E também, como eu falei muito bem da advocacia, mas eu não podia deixar de, para quem está assistindo, só essa sementinha também, assim como toda profissão, tem os seus lados de extrema dificuldade, a concorrência desleal, né? A gente tem que fazer publicidade moderada, a gente sabe que tem o pessoal que faz o panfleto, que fala na rádio, essas coisas da advocacia, mas eu tenho meus princípios éticos cristãos, né? E a gente segue com seriedade. É muito difícil eu competir no mercado falando a verdade para o cliente, quando o João da esquina diz que é causa ganha, que em 2 meses está resolvido, cobra um valor muito abaixo do mercado, mas a gente sabe que também dá ainda para ser bem sucedido no direito. E hoje, como a gente falou, já não tem mais o HB20, já tem um outro carro. O HB20 é passado. Hoje a gente já tem a casa própria, já migramos para o escritório aqui, o meu sócio também mudou de patamar financeiro. E a gente está numa construção aí de, hoje já são 5 anos do escritório, né? E quero convidar todos vocês que quiserem tomar um cafezinho aqui como hoje, né? Na Bento Gonçalves 1979 aqui em Novo Hamburgo. Vai ser um prazer receber todo mundo. Todo mundo sabe que eu vou editar o vídeo, né? A gente vai deixar aqui telefone, endereço do escritório. Tem alguma mensagem que quer deixar para quem está assistindo? A mensagem que eu quero deixar é que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E resumido nessa frase, amém, que as pessoas próximas vão julgar o teu sonho, que as pessoas que nós mais amamos vão nos incentivar e muitas vezes vão nos desmotivar, mas que se a gente tem um sonho e a gente realmente acreditar, não importa a idade, não importa o tempo e nem condições financeiras, que eu sou uma prova viva disso, que para Deus a gente pode ter R$1 e Deus pode fazer. Ou a gente pode ser milionário e sem Deus não conseguir fazer nada. É verdade. Então isso é muito relativo. Obrigado, Robson. Agora vai ser Robson, não vai ser doutor, pela amizade. Tá bom. Então, Um abraço. Obrigado. Obrigado. Não esquece, se inscreve no canal, Papo de Irmão, e tem muito mais aí pela frente. Abraço. Abraço.